Olá, sexto ano. Bom dia, meus amores. Como é que vocês estão aí? Espero que bem. Hoje vamos dar continuidade, certo, ao nosso assunto de geografia, mas focando na parte de demografia, tá bom? Então, eu vou explicar para vocês direitinho como que é essa parte da questão demográfica, certo? A questão aí dos cálculos, a questão dos gráficos, tá bom? Então, tudo isso que envolve a população mundial. Demografia é quantidade, tá certo? Então, quando diz assim, demografia geográfica é muitas pessoas naquela região, naquele lugar, geograficamente falando, tá bom, sexto? Então, ó, preste atenção nos slides pra gente entender bem direitinho o assunto. Qualquer dúvida, vocês escrevam, certo? E a gente tira na nossa aulinha ao vivo, tá bom, sexto? Vejam, demografia é o estudo dos padrões de crescimento, do movimento e do desenvolvimento das populações. Exatamente, o crescimento da quantidade de pessoas naquele lugar, do movimento, né, de migrações e migrações, certo? E do desenvolvimento populacional. Quantas porcentagens que cresce, quantas porcentagens diminui, quantas migrações, quantas pessoas vão de fluxo a fluxo, certo? Para avaliar diversas situações, a demografia faz uso de vários parâmetros, certo? Várias linhas, vários estudos, tá certo? Designados por indicadores demográficos. Quais são eles? Natalidade, mortalidade, esperança de vida e migração. Este objeto de estudo, ele engloba as dimensões estatísticas, estrutura e distribuição. Como assim, professora? Desculpa. De acordo com a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade, a taxa de migração da região, aí dá para se ter uma ideia das estatísticas. Estatísticas é números, certo? Por exemplo, quantos por cento teve naquela cidade de taxa de natalidade? Isso é uma estatística. Uma estrutura. Um gráfico mostrou que no mês de março teve mais mortes por Covid do que por um infarto. Então, esta é uma estrutura. E a distribuição é a quantas pessoas que vêm de um lugar, que vai morar naquele lugar, a distribuição populacional. Ok? Vamos voltar de novo para o que é natalidade e taxa de mortalidade, porque isso tem que ser estudado sempre. Natalidade é o número de nascimentos que ocorrem num determinado período de tempo, normalmente é um ano, né? A taxa de natalidade se mede de acordo com o ano e de uma determinada região. Natalidade, nascimentos. Taxa de mortalidade designa o número de crianças que nascem anualmente por cada 1.000 habitantes numa determinada área, certo? Vejam, natalidade é o número de nascimentos e a taxa é justamente o número de crianças que a gente vai fazer aquele cálculo. Então, natalidade é o conceito, é o que é. E a taxa é justamente aquele cálculo que a gente faz para saber a quantidade, o quantitativo. Mortalidade é o número de óbitos que ocorrem em um determinado período, geralmente em um ano, de uma região. Taxa de natalidade é o número de óbitos ocorrido, tá vendo? Durante um período, né, por 1.000 habitantes. É o que eu disse anteriormente. Mortalidade é o que é. Taxa de mortalidade é aquele cálculozinho que a gente sempre está fazendo, tá? Então, veja, natalidade, nascimentos. Mortalidade, morte. Taxa de mortalidade é o número de mortes. Taxa de natalidade, o número de nascimentos. Ok? Vamos ver aí, ainda no assunto demografia, a evolução da população. Como é que se dá isso, sexto ano? Preste atenção. Temos aí a taxa de natalidade mais imigração. Isso resulta na mortalidade e na migração.
que dá igual ao crescimento populacional. Repetindo, taxa de natalidade mais imigração menos mortalidade e imigração, que dá igual ao crescimento populacional. A população aumenta quando os valores de natalidade e imigração superam da mortalidade e da imigração. Caso contrário, diminui. Exemplo, temos a cidade de Gravatá, certo? Então, na cidade de Gravatá, tiveram mais nascimentos e mais imigração, certo? Então, essa informação já dá um ótimo crescimento para a cidade. É um crescimento populacional massa. Mas na cidade de Gravatá, no ano 2020 até agora, teve uma alta taxa de mortalidade e um alto número de emigração, certo? Então, o crescimento despenca, porque as pessoas não estão, como é que eu posso dizer? As pessoas elas não estão habitando as suas cidades, elas estão saindo. Então, vejam, mortes e a galera saindo da cidade. Como é que vai ter um crescimento? Não vai, né? Então, esse aí é um cálculo, mas isso aí é um cálculo leve, tá bom? Não se preocupe que a gente vai fazer esses exemplos, mais exemplos, na nossa aulinha ao vivo. Tenham calma. Taxa de crescimento natural. Ah, professora, como que se calcula a taxa de crescimento natural? Natural. Faz como? Pega a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, que dá igual ao crescimento natural. Então, a gente pega um número de nascimentos, diminui pelo número de mortes e dá uma taxa natural. O crescimento natural é justamente os nascimentos daquela cidade, certo? O nascimento de pessoas, o quantitativo. Isso é um crescimento natural. A taxa de crescimento natural de uma população, excluindo a influência de imigração, resulta no comportamento de natalidade e de mortalidade. Então, digamos que na cidade de Gravatá, no mês de março, aí eu quero saber ali quanto Gravatá cresceu naturalmente. Então, eu vou pegar o número de nascimentos daquele mês, diminuo pelo número de mortes e daí um total, certo? Uma evolução demográfica. O que seria isso? Sexto, uma evolução demográfica, primeira parte, é o regime demográfico primitivo. Este regime verificou-se até 1750 e caracteriza por taxa de natalidade elevada. O que seria uma taxa de natalidade elevada? Vamos ao que seria. Filhos eram vistos como fontes de rendimento para a família e a ausência de planejamento familiar. Então, o número de nascimento de bebês, olha, crescia que só. O que seria uma taxa de mortalidade elevada? Seria a fome, as epidemias, as guerras e as catástrofes. Então, isso fazia que tivesse um alto número de mortes, certo? Essas duas informações, elas levam para uma baixa taxa de crescimento natural. O que seria isso? Seria uma esperança média de vida não exercida dos 40 anos de idade. Então, ou seja, nesta época aqui, certo? E com essas informações, as pessoas não chegavam nem a 40 anos de idade. Por quê? Porque o número de filhos, claro, quanto mais filhos nessa época, não tinha planejamento familiar, provavelmente ia morrer de fome mais na frente. E justamente a fome, as doenças, eram os motivos da alta taxa de mortalidade. Aí como é que ia ter um crescimento natural? Não ia ter um crescimento natural. Era baixo o crescimento natural, porque tinha muitas catástrofes, muitas pessoas, muitos filhos, e as famílias não davam conta para a quantidade de filhos que vinha aí. Evolução demográfica. O que seria uma revolução demográfica? Vamos entender. Este momento na evolução da população vai desde os anos de 1750 a 1950. Então, há bastante tempo de um período para o outro, tá bom? Isso se caracterizou pelo quê? Temos essa primeira setinha aqui, que está dizendo
taxa de natalidade elevada. Estes dados dizem respeito aos países mais desenvolvidos. Tome. Setinha para baixo. Taxa de mortalidade diminuiu devido melhorias na alimentação, progresso na medicina e melhorias nas condições de higiene, que era o saneamento básico. Claro, uma cidade com saneamento básico não ia ter tantas questões de doença. Isso era higiene. É higiene, né? Então, tudo isso resultou num aumento da taxa do crescimento natural. Ó, que diferença! Que de anos a outros, certo? Tiveram aí uma alta taxa de natalidade, porém, a mortalidade diminuiu. Diminuiu por quê, Ana Paula? Porque teve melhorias na alimentação, teve progresso na medicina, teve melhorias na condição da higiene. Então, essa informação aqui se chama uma revolução demográfica, ou seja, está superando cada vez mais a questão da mortalidade. O que seria uma explosão demográfica? Então, uma explosão demográfica, certo? É após os anos 50, 1950, aos nossos dias atuais, certo? Então, houve o quê? Houve uma evolução populacional e um ritmo muito rápido ou explosivo. Por que aconteceu essa explosão de pessoas, esse ritmo rápido aí, com a população do mundo? Primeiro pontinho aqui, ó, nesse pontinho verde. Reduzida a taxa de natalidade. O que aconteceu? Emancipação da mulher. A mulher ficou mais independente, não queria ter muitos filhos, estava mais planejada. 2. Filhos como encargo econômico. Então, as pessoas pararam de pensar em filho como um filho, mais dinheiro, mais pensão. Então, as pessoas pararam de pensar nisso. E o terceiro, o acesso à contracepção. O que é isso? Os métodos anticoncepcionais, como a camisinha e como as pílulas, né? Então, tudo isso reduziu a taxa de natalidade, certo? Reduzida agora a taxa de mortalidade. O que se deu? Mais uma vez a fome, ó. Melhorias na alimentação, o avanço na medicina e as condições de higiene. Então, vejam, essas duas informações juntas, teve muito mais pessoas crescendo e se desenvolvendo no mundo. Temos aí um gráfico do que seria uma explosão demográfica, tá? Para vocês verem melhor. Seria o quê? Poucos jovens, muitos idosos, menor inovação e maiores gastos com idosos. Vejam, temos aí a corzinha de vermelho, são os idosos, de amarelo, os adultos, e de verde, os jovens. Então, a gente vê aí que os adultos, né, mais mulheres tinham mais condições de vida, melhores condições de vida. Certo? Então, veja, ainda sobre a explosão demográfica. Seria o que também? Uma elevada taxa de natalidade, uma reduzida taxa de mortalidade e um aumento rápido do crescimento. A Índia, por exemplo, veja, a Índia, ela teve a mortalidade baixa, o nascimento elevado. Aí tá assim de gente na Índia, ó. É o segundo país com maior população mundial. E por que se deu as explosões demográficas? Causas. Teve o quê? Como vimos anteriormente, os índices de mortalidade nos países em vias de desenvolvimento tiveram uma queda, certo? Após a Segunda Guerra Mundial. Isso se deu por quê? Das diversas causas que provocaram este rápido crescimento populacional, podemos salientar as campanhas de saúde pública, as campanhas de saúde pública, como campanha de vacina, de um medicamento para idosos, tudo isso, certo? Que permitiram a redução de doenças e a mortalidade infantil. Tá vendo, minha gente?
Então, este assunto, ele é fácil. Ele só fala de um crescimento natural e da explosão demográfica. A explosão demográfica é justamente o aumento da população. E é só isso. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, escreva, que a gente tira a nossa próxima aulinha ao vivo. Um beijo, sexto. Até mais.